Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha e hoje a gente vai começar a resolução das provas da EFON. Vamos começar aí pela prova da EFON 2013, questão de número 21, que fala o seguinte: no circuito da figura, cada uma das duas lâmpadas incandescentes idênticas dissipava 36 watts sob uma tensão inicial V1 volts mantida pela bateria. Quando então o filamento de uma delas se rompeu, anulando a corrente nessa lâmpada, observou-se que a tensão nas lâmpadas aumentou para o valor V2, 4/3 de V1 volts. Considerando as lâmpadas como resistências comuns, a potência na lâmpada que permaneceu acesa em watts é. Então, galera, claro que aí nós vamos trabalhar com duas situações. Vamos imaginar uma primeira situação em que as duas lâmpadas estão funcionando normalmente e uma segunda situação onde a lâmpada L2, por exemplo, ela queima. E aí, óbvio, como ele está falando aí de potência, de DDP e de resistência, a gente vai começar a resolver utilizando a fórmula P igual a U ao quadrado sobre R. Vamos aplicar essa fórmula para as duas situações, tranquilo? A gente vai ter uma primeira situação, onde a gente vai focar nossa atenção na lâmpada L1, porque numa segunda situação, a lâmpada L2 vai queimar e vai ficar só ela. Então a gente vai analisar o funcionamento dela antes da queima e o funcionamento dela depois da queima. Então, antes da queima, o que você tem utilizando essa fórmula? 36 igual a V1 ao quadrado dividido por R. Essa é a situação inicial. Situação final, galera, pós-queima da lâmpada L2, somente a lâmpada L1 acesa. Você vai ter uma nova potência igual a uma nova DDP, que é V2, ao quadrado sobre R. E ele fala pra gente aí que V2 é 4/3 de V1, isso ao quadrado, dividido por R. Organizando isso aqui, você vai ter 16 nonos de V1 ao quadrado dividido por R. Belezinha até aí? Bom, esse V1 ao quadrado sobre R, você sabe que é justamente esse valor aqui de 36. Então, P' é 16 nonos de 36. 36 dividido por 9 é 4, vezes 16 vai dar 64 watts. Belezinha até aí, galera? Então, resposta correta, letra D de dado. Tranquilinho, né? Mas a gente tem que prestar atenção em quem é importante nesse tipo de exercício. No nosso caso, a gente focou nossa atenção na lâmpada L1 antes e depois. Agora vamos lá para a nossa questão de número 22, galera. Então, vou botar aqui, ó, questão 22. Ele fala o seguinte: uma carga positiva Q penetra em uma região onde existem os campos elétrico E e magnético B dados por, com o vetor velocidade V também dado por. Então, observe aí que o campo elétrico, a princípio, tem três componentes, né? É X, é Y, é Z. O campo magnético B tem uma só componente, que é na direção J, ou seja, do eixo Y. E o vetor velocidade V na direção do vetor K, ou seja, eixo Z. Belezinha, galera? Só para a gente relembrar, daqui a pouquinho eu vou botar o sistema tridimensional para a gente entender o que está acontecendo. Desprezando a força gravitacional, para que o movimento da carga sob a ação dos campos seja retilíneo e uniforme, ou seja, galera, MRU, resultante igual a zero. As componentes do campo elétrico X, Y e Z, em Newton por Coulomb, devem valer, respectivamente. Então vamos lá, galera. Deixa eu afastar essa barra aqui para cá. E vamos relembrar aqui da nossa matemáticazinha, tá? Então vou traçar aqui, ó, um eixo Y. Você vai ter aqui o nosso eixo X e você vai ter aqui o nosso eixo Z, que nada mais é do que o nosso, vou engrossar um pouquinho aqui, tá, galera? O nosso vetor unitário I, aqui você vai ter o nosso vetor unitário J, e aqui você vai ter o outro vetor unitário K. Tranquilinho? Então, IJK é o nosso XYZ. Ele comenta aí que o campo magnético, agora eu vou botar aqui do lado, né? O campo magnético tem a direção positiva do eixo J. Então, você vai ter um campo magnético mais ou menos, vou botar aqui, galera, mais ou menos aqui assim, ó.
Esse é o nosso campo magnético. O vetor velocidade tem a direção positiva de cá, já que é 2 vezes 10 ao cubo. Então, você vai ter aqui o nosso vetor velocidade, onde o ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus. Usando a regrinha da mão direita, que a gente aprende lá em magnetismo, lembrando que a carga é positiva, o polegar aponta na direção do vetor V e o indicador na direção do vetor B, você vai ter sobre a partícula uma força magnética na direção negativa do eixo X. E como ele quer que a resultante seja zero sobre a partícula, que eu estou aumentando aqui para você ter uma ideia, a força elétrica tem que atuar em sentido contrário. Então está aqui a nossa força elétrica. O valor da força magnética tem que coincidir com o valor da força elétrica. E outra coisa, galera, você lembra que força elétrica, lá da eletrostática, é carga vezes campo. Ou seja, como essa carga aqui ela é positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Logo, se a força elétrica está para a direita, o campo elétrico também está para a direita. Em outras palavras, o nosso campo elétrico só tem a componente EX. Y e EZ, vamos lá para o enunciado, Y e EZ valem 0. E detalhe, como a força elétrica está apontando no sentido positivo do eixo X, o campo elétrico também tem a mesma direção e sentido. Logo, né, pela convenção que ele está adotando aí nas respostas, o campo elétrico é positivo. Então, a única resposta terminando com 0, 0 e tendo um campo positivo é a letra A. A gente vai só confirmar. Vamos confirmar? Bom, força elétrica tem que anular a força magnética. Ou seja, Q vezes E tem que ser igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de 90 graus. Porque 90 graus é o ângulo entre o vetor V e o vetor B. Seno de 90 graus vale 1. Cortamos Q com Q e aí você vai ter o campo, que só existe na direção X, igual a velocidade, 2 vezes 10 ao cubo, vezes o campo magnético, que é 8 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 16 newtons por coulomb. Beleza, galera? Confirmando aquela nossa respostinha aí, que a gente marcou letra A. Agora, vamos lá para a nossa questão de número 23, galera. Questão de número 23, ela fala o seguinte: um astronauta aproxima-se da Lua, movendo-se ao longo da reta que une os centros do Sol e da Lua. Quando distante dl km do centro da Lua e ds km do centro do Sol, conforme mostrado na figura, ele passa a observar um eclipse total do Sol. O que é isso? O disco da Lua encobre todo o disco solar. Belezinha até aí, galera? Considerando o raio do Sol igual a 400 vezes o raio da Lua, a razão entre as distâncias ds e dl é... Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui é... O que a gente vai fazer aqui é bem simples, galera. A gente vai fazer semelhança. Então, nessa questão aí de número 23, deixa eu colocar aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Imagina que isso aqui é o raio do Sol. Vou só pegar essa metade superior, que é essa aqui da figurinha, ó. Essa aqui, ó. Então, imaginemos que isso aqui seja o raio do Sol. Vou botar um ladozinho aqui. Vou fechar ali em cima também. Então, vamos fechar aqui, ó. Lá na pontinha você tem o nosso astronauta. Aqui é o raio da Lua, que é esse aqui que eu vou botar na figurinha que você está vendo, ó. Então aqui é raio do Sol, aqui você vai ter raio da Lua, 90 graus, 90 graus. Aqui você tem o que ele chama de DL e o todo que ele chama de DS, beleza? Ele quer a razão entre DS e DL. Então vamos lá. Galera, por semelhança entre o triângulo grande e o triângulo pequeno, você vai ter RS está para RL, assim como DS está para DL. Então, DS está para DL, assim como raio do Sol
ele fala que é 400 vezes o raio da Lua sobre o raio da Lua. Cortamos os raios da Lua, ficamos com ds sobre dl igual a 400. Facinho, facinho, né, galera? Resposta correta, letra C. Vamos lá para a nossa questão de número 24, galera. Vou botar aqui, ó, questão de número 24. Ele fala o seguinte: uma resistência de 4 ohms percorrida por uma corrente elétrica de 10 amperes é mergulhada em 1 kg de água armazenada em um recipiente termicamente isolado. Se a água está na temperatura inicial de 20 graus Celsius, o intervalo de tempo, em minutos, necessário para a temperatura da água aumentar até 80 graus Celsius é... Galera, então esse resistor aí, a gente chama normalmente na física de resistor de imersão. Nada mais é do que um aquecedor. Então, quando você coloca esse resistor dentro d'água, passa a corrente por ele, rola o famoso efeito Joule, transformação de energia elétrica em calor, e a água é aquecida. Então, vamos ver quanto de calor a água precisaria receber para ir de 20 a 80 graus Celsius. Então, você vai fazer Q igual a M vezes C vezes Δθ. Então, o nosso Q vai ser a massa de água, você tem aí que é 1 kg, são 1000 gramas. Calor específico da água, 1 Cal/G graus Celsius. Variação de temperatura de 20 para 80 dá 60. Fazendo essa conta, 60.000 calorias. Passando para Joule, você vai ter um Q igual a 60.000 vezes 4,2 joules. Deixa guardar essa informação aí, né, galera? Na prova, se você puder economizar tempo, beleza. O importante é saber de onde vai vir esse calor. Já demos a dica, vem do efeito Joule. Então, vamos lá, galera. Se é efeito Joule, vamos partir para a eletricidade. A energia elétrica dissipada por um resistor é a potência elétrica dissipada por ele, vezes o tempo que ele permaneceu ligado em funcionamento. E essa potência, pelo que ele nos forneceu, a gente pode dizer que é R vezes I ao quadrado, vezes ΔT. Então, essa energia elétrica aqui que ele dissipa é justamente a energia térmica, ou seja, calor. Então, nós já sabemos que esse R vezes I ao quadrado vezes ΔT terá que dar 60.000 vezes 4,2. Então, a energia dissipada pelo resistor é que vai se transformar em calor. Belezinha até aí, galera? Resistência vale 4, a corrente é 10 ao quadrado vezes ΔT. Isso vai ser 60.000 dividido por 4,2. Galerinha, até aí tudo bem? 10 ao quadrado é 100. Daqui a gente já elimina 2 zeros. Tranquilinho? Aí o nosso ΔT em segundos vai ser 600 vezes 4,2 dividido por 4. Emprestamos um zero por 4,2. Ai, caramba. Perdão, galera. Vamos voltar para lá. Emprestamos um zero aí por 4,2. Fica 60 vezes 42 dividido por 4. Belezinha? Lembrando que isso aqui vai sair em segundos. E a resposta que ele quer, galera, aqui ó, é em minutos. Então essa resposta a gente ainda vai ter que dividir por 60. Então já vamos aproveitar e fazer isso, já que tem 60 ali de bobeira, né? Então o nosso ΔT vai ser 60 vezes 42 dividido por 4 vezes 60. Isso já vai sair em minutos. Cortamos 60 com 60 e ficamos aí de dividir 42 por 4, o que dará 10,5 minutos. Molezinha, né, galera? Então, resposta correta, letra B de bola. Agora vamos lá para a nossa questão de número 25, galera. Pode ser? Deixa eu afastar aqui um pouquinho para ficar legal. Pronto. Vamos lá para a nossa questão de número 25. Questão de número 25 fala o seguinte:
Uma pessoa de massa corporal igual a 75 quilos flutua completamente submersa em um lago de densidade absoluta 1,5 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Ao sair do lago, essa mesma pessoa estará imersa em ar, na temperatura de 20 graus Celsius, a pressão atmosférica de 1 atm, e sofrerá uma força de empuxo em newtons de. Beleza, galera? Então vamos lá, ele deu pra gente a densidade do ar. Então vamos separar isso aí em duas situações. Minha mãe não se encontra. Em duas situações. Perdão, galera. Tem gente incomodando aqui pra caramba hoje. Então vamos lá. Primeira situação, vamos lá. É quando a pessoa está imersa num fluido. Belezinha? Então nessa situação você vai ter a pessoa flutuando em equilíbrio, empuxo igual ao peso. Tranquilinho até aí? Então o empuxo você sabe que é a densidade do líquido vezes G vezes o volume submerso. Isso é igual a massa da pessoa vezes a gravidade. Cortamos gravidade com gravidade. E aí nós temos que a densidade do líquido, 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes o volume da pessoa, e isso vai ser igual à sua massa, que é de 75. Então, o volume da pessoa, que será necessário para a segunda parte, é 75 dividido por 1,5 vezes 10 ao cubo. Então, o volume da pessoa vai ser 75 dividido por 15 vezes 10 ao quadrado. 75 por 15 é 5. O 10 ao quadrado sobe como 10 a menos 2 metros cúbicos. Tá aí. Já descobrimos o volume da pessoa. Agora, a gente vai para a segunda situação, para calcular o empuxo que vai atuar sobre essa pessoa quando imersa no ar. Então, empuxo é a mesma fórmula. D vezes G vezes V. Só que agora o fluido é o ar. E o volume é o volume da pessoa que nós acabamos de calcular. Então, vai ficar a densidade do ar 1,2, gravidade é 10 e o volume 5 vezes 10 a menos 2. Belezinha até aí, galera? Então, nosso empuxo vai ser igual a 5 vezes 1,2 é 6 e 10 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Onde conclui-se que o empuxo vale 0,6 newtons. Resposta correta, letra E. Belezinha, galera? Espero que todo mundo esteja entendendo. Vamos lá para a nossa questão de número 26. Deixa eu passar essa barra de ferramentas para cá, galera, que a gente vai precisar usar essa figurinha para não ter que desenhar de novo, tá? Então vamos lá. Uma pessoa em postura ereta, OP. Então, em geral, galera, a gente chama de OP porque O são os olhos e P os pés, tá? Então, topo da cabeça lá em cima e topo dos pés. Beleza. Uma pessoa em postura ereta OP consegue observar seu corpo inteiro refletido exatamente entre as extremidades de um espelho plano AB, inclinado de 30 graus em relação à vertical e com a extremidade inferior apoiada no solo. Em função da dimensão Y do espelho, mostrada na figura, a altura máxima H da pessoa deve ser. Então vamos lá, galera, vamos brincar um pouquinho em cima dessa figurinha aqui, tá? Para isso, eu vou ampliar um pouquinho, depois eu volto para o tamanho normal, tá? Ele quer que a gente calcule a altura máxima H da pessoa, tá bom? Então vamos dar um zoom aqui para a gente entender bem o que vai acontecer, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma prolongada nesse espelho aqui. Então vamos prolongar para você entender o que vai acontecer. Como esse raio que parte aí dos pés bate no espelho e sofre reflexão, a gente vai ter que apelar para a lei da reflexão. Então o que a gente vai fazer? Vai traçar uma normal ao espelho, não é isso? No ponto de contato, lembra disso? Para a gente poder definir o que é ângulo de incidência e o que é ângulo de reflexão. Então essa daqui é a nossa normal. Belezinha, galera? Foi? Então vamos lá. Então tá aí a nossa normal, tá aí o espelho prolongado e de quebra, para a gente forçar o aparecimento desse ângulozinho de 30 graus, vou traçar também uma vertical aqui, ó. Olha ela aí. Belezinha? Já dá para você identificar quem é esse 30 graus, né? Olha o 30 graus aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é exatamente igual
a esse ângulo aí de 30 graus. Belezinha até aí? Ótimo. Então, se você sabe que aqui é 30 graus, é claro que esse ângulo aqui do lado, este aqui, é um ângulo de 60 graus. Belezinha? Se você sabe que esse ângulo é de 60 graus, e se você sabe que pela lei da reflexão esse ângulo é igual a esse, é claro que esse ângulo aqui também vale 60 graus. Estamos então diante do 30 graus e aqui, obviamente, do nosso 30 graus. Beleza? Olhando para esse triângulo grande aqui em cima, onde o Y, né, pertence a ele, você está vendo aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo aqui de 60 graus, ó, aqui na base. Claro que esse ângulo aqui também vai valer 30 graus. Belezinha até aí, galera? Olha para esse triângulo agora do lado esquerdo, ó. Aqui é 90 graus, belezinha? Aqui você tem 30 mais 30, que é 60 graus. Então, é claro que aqui também será 30 graus. Opa! Então, esses dois triângulos que você está vendo aí, que já foram dados na figura, são idênticos. Eles são triângulos congruentes. Se eles são congruentes, galera, vamos lá. Se esse tamanho OP aqui é H, é claro que o tamanho OA também será H. Agora é mole, agora a gente vai brincar dentro desse triângulo aqui, ó, já que a gente concluiu que OA também vale H. Belezinha? Como é que a gente pode fazer? Vamos pegar esse ângulo aqui de cima, ó, que vale 30 graus. E vamos fazer uma tangente, por exemplo, não é? A gente pode fazer aí na nossa questão de número... Vou botar aqui. Que número é esse aqui, galera? Número 26. Então, na questão de número 26, a gente vai fazer assim, ó. Tangente de 30 graus é cateto oposto y sobre cateto adjacente h. Trocamos de lugar o h com a tangente de 30, h é igual a y dividido pela tangente de 30. Isso vai ser y dividido por... Galera, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 ou 1 sobre raiz de 3. Como raiz de 3 vai subir, h igual a raiz de 3y. Tem aí, galera? Tem. Então, ficamos aí com a nossa letra B de bola. Belezinha, galera? Então, vamos prosseguir aí. Vamos lá para a nossa questão de número 27. Questão 27 fala o seguinte. Um fio de 1 metro de comprimento possui uma massa de 100 gramas e está sujeito a uma tração de 160 newtons. Considere que, em cada extremidade do fio, um pulso estreito foi gerado, sendo o segundo pulso produzido ΔT segundos após o primeiro. Se os pulsos se encontram pela primeira vez a 0,300 metros de uma das extremidades, o intervalo de tempo ΔT em milissegundos é... Belezinha, galera. Vamos passar essa barrinha para cá, afastar um pouquinho mais para a direita. Vamos lá resolver a nossa questão 27. Vamos meio que desenhar uma cordinha aqui, ó. Então você tem uma cordinha aqui, é isso. Para cá vai ser o nosso pulso 1 e para cá o nosso pulso 2. Antes da gente entrar no problema, galera, pelos dados aí que foram fornecidos já nesse primeiro parágrafo aí, já dá para a gente calcular com que velocidade um pulso se propagará nessa corda usando a relação de Taylor. Relação de Taylor fala que V igual a raiz de T sobre μ, onde T é a tração, aqui está submetida a corda, e esse μ aqui é a densidade linear da corda, a razão entre sua massa e o seu comprimento. Tudo no sistema internacional. Então, substituindo, você vai ter aqui raiz de 160 sobre massa da corda é 100 gramas ou 0,1 kg, né? Então, 0,1 kg dividido pelo comprimento da corda, que é 1. Então, a nossa velocidade será a raiz de 1.600. Isso dará 40 metros por segundo. Belezinha até aí, galera? Então, tanto o pulso 1 quanto o pulso 2, né, quando forem gerados, se propagarão com essa velocidade. E aí, ele fala o seguinte, galera, o pulso 1 foi gerado num tempo zero, por exemplo, né,
e ΔT segundos depois, o pulso 2. E eles vão se encontrar, vamos supor, mais ou menos aqui, ó, a 0,3 metros da extremidade direita, logo 0,7 metros da extremidade esquerda. Então, aqui será o nosso ponto de encontro. O que a gente vai fazer? Calcular o tempo que o pulso 1 gasta para percorrer 0,7 metros, calcular o tempo que o pulso 2 gasta para percorrer 0,3 metros. Então, vamos lá, calcular o tempo, sabendo que a velocidade é constante, né? Então, nós vamos trabalhar com MRU. Então, tempo vai ser espaço dividido por velocidade. Belezinha? Esse aqui é o tempo gasto pelo pulso 1, para chegar onde? Lá no ponto de encontro. O tempo gasto pelo pulso 2, usando o mesmo raciocínio, é espaço por velocidade. Dá para ver, galera, que esses tempos são diferentes, né? O tempo 1 é maior que o tempo 2. Então, você já entende quem é esse nosso ΔT. Esse ΔT que ele está querendo aí é justamente a diferença entre T1 e T2, já que o pulso 2 ele foi emitido ΔT segundos depois. Então, é claro que o tempo 1 vai ser igual ao tempo 2, mais ΔT. Belezinha? Então, você vai fazer 0,7 sobre 40 menos 0,3 sobre 40. Então, esse nosso ΔT será 0,4 por 40. Tranquilinho até aí, galera? Como ele quer em milissegundos, mili significa 10 ao cubo, não é isso, galera? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser 4 vezes 10 a menos 1 dividido por 4 vezes 10. Isso aqui corta. 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 segundos, que é a mesma coisa que 10 milissegundos. Tá aí. Respostinha correta, letra C. Então, o intervalo de tempo entre as partidas é de 10 milissegundos. Belezinha, galera? Vamos lá para a nossa questão 28. Questãozinha de MHS. Fala o seguinte: o bloco de massa mzão da figura é, em t igual a 0, liberado do repouso na posição indicada, x igual a menos a. E a seguir, executa um MHS com amplitude A de 10 centímetros e período de 1 segundo. Galera, vamos lembrar? O que é período? É o tempo que o corpo vai gastar para dar uma oscilação completa, ou seja, sair de menos A, ir para A e retornar para menos A. Ele vai gastar, nessa brincadeira aí, 1 segundo. É claro que pela simetria que existe no MHS, você pode dividir esse deslocamento total em 4 deslocamentos. Primeiro de menos A até 0, de menos A até 0, depois de 0 até mais A, de mais A até 0 e depois de 0 a menos A. Claro que cada um desses deslocamentos individuais ele vai gastar 0,25 segundos, porque você pegou aquele 1 segundo e dividiu em 4. Então, ele vai gastar 0,25 segundos para ir até 0, mais 0,25 segundos para ir até mais A, mais 0,25 segundos para voltar para 0 e mais 0,25 segundos para voltar para menos A. Belezinha? E olha o que ele pergunta, que coisa legal. No instante t igual a 0,25, ou seja, ele está falando desse primeiro intervalo aqui, ó. Então, no instante t igual a 0,25, que é quando o corpo vai estar aqui, ó, galera, ele vai estar passando pela posição central. Ele vai estar passando ali. Então, no instante t igual a 0,25, o bloco se encontra na posição onde? E o que acontece de importante, galera, na posição central? Aí, nós aprendemos no nosso MHS que quando o bloco passa por essa posição, a mola está em sua posição natural, em seu comprimento natural. Ela não está nem comprimida, nem distendida. Significa que toda a energia que o bloco possui não está na forma de potencial elástica. Está toda ela na forma de cinética. Então, quando o bloco passa na posição central, toda a energia mecânica que ele possui,
que é a soma da cinética com a potencial, está somente no formato de cinética. Belezinha até aí, galera? Óbvio está, então, que a resposta correta só pode ser a nossa letra E. Olha o que ele pergunta. O bloco se encontra na posição onde a energia mecânica é igual à energia cinética. Em geral, ela é cinética mais potencial. Mas quando o bloco passa na posição central, essa energia potencial elástica vale zero e a mecânica tem o mesmo valor que a energia cinética que o corpo apresenta ao passar em x igual a zero. Belezinha até aí, galera? Beleza, vamos lá para a nossa questão de número 29, gente. Vamos lá. A 29, ele fala o seguinte: dois recipientes A e B, termicamente isolados e idênticos, contém respectivamente 2 litros e 1 litro de água a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então vamos lá, galera, vou botar aqui, ó, 29, 2 recipientes, tá? Então você tem um recipiente aqui e um outro recipiente aqui, segundo ele, recipientes idênticos, beleza, galera? No primeiro você tem aí 2 litros de água, é o recipiente A, onde você tem 2 litros de água. No recipiente B, você tem aí, pelo que ele está falando, 1 litro de água, ambos a 20 graus Celsius. Então tá aqui 20 graus Celsius. Belezinha? Ótimo. Utilizando durante 80 segundos um aquecedor elétrico de potência constante, muito importante isso aqui, galera, significa que independentemente do número de experimentos que você vai realizar, a potência da fonte não vai mudar, é sempre a mesma, é uma característica dela. Então, um aquecedor elétrico de potência constante aquece a água do recipiente A até a temperatura de 60 graus Celsius. A seguir, transfere-se 1 litro de água de A para B. Galera, então esse 1 litro de água que vai ser transferido, ele está a 60 graus Celsius, beleza? Então, a seguir, transfere-se 1 litro de água de A para B, que passa a conter 2 litros de água a uma temperatura tesão. Galera, então o que você vai misturar nessa transferência aqui? Você vai misturar 1 litro de água a 60 graus Celsius com 1 litro de água a 20 graus Celsius. Como é a mesma quantidade de água, você tem que usar um recurso muito interessante da calorimetria, que diz que quando isso acontece, quando você mistura 2 líquidos idênticos em iguais quantidades, a temperatura final é a média aritmética das temperaturas. Então, a temperatura T que ele está falando aí é 60 mais 20 dividido por 2, ou seja, 40 graus Celsius. Então, numa situação final, né, após o equilíbrio térmico entre esses 2 litros, 1 litro de um com 1 litro de outro, você vai ter nesse recipiente aqui 2 litros de água a 40 graus Celsius. Belezinha? Vamos continuar, que ele vai falar uma coisinha importante, tá? Esse mesmo volume de água na temperatura T, ou seja, 2 litros, né, a 40 graus Celsius, poderia ser obtido apenas com o recipiente A. Então aqui não vai ter mistura. Ele está falando para você, ó, que esses mesmos 2 litros, olha lá o recipiente A, que tinha inicialmente 2 litros, vamos botar aqui, ó, 2 litros a 20 graus Celsius. Então ele está falando assim, ó, vamos repetir. Esse mesmo volume de água, 2 litros, na temperatura T, 40 graus Celsius, poderia ser obtido apenas com recipiente A. Então ele está falando que esse carinha vai de 20 para 40 graus Celsius. Se, a partir das mesmas condições iniciais, ou seja, 2 litros a 20 graus Celsius, utilizássemos o mesmo aquecedor ligado durante um tempo aproximado de molezinha, né, galera? Então, olha o que você vai fazer aqui. É extremamente fácil essa historinha aí, né? Primeiro, olha, vamos lá em cima. Ele fala assim, ó, utilizando durante 80 segundos um aquecedor elétrico de potência constante, aquece a água do recipiente A até a temperatura de 60 graus Celsius. Ora, se é o mesmo aquecedor, a gente vai dizer que a potência na situação 1 tem que ser igual à potência na situação 2, sendo que potência é calor sobre tempo, é calor
sobre tempo. Então, a potência elétrica, né, do aquecedor é a quantidade de calor que ele fornece num certo intervalo de tempo. E esse Q é o nosso MC Δθ ou Czão Δθ. Então, Q é MC Δθ ou, para facilitar, mas não é obrigatório, Czão Δθ. Então, que duas situações são essas, né, galera? A primeira situação é aquela de 80 segundos, que você leva 2 litros de água de 20 a 60 graus. Tá aqui, ó, é essa situação aqui, ó. A segunda situação é esta aqui, ó, que você leva os mesmos 2 litros de 20 a 40 graus, beleza? Então, vamos ver como é que fica isso? Quem vai ser Q1? A gente vai chamar isso aí de C vezes quem é o ΔT1, galera, porque eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Qual a variação de temperatura? 60 menos 20, né? 60 menos 20. Quanto tempo durou o aquecimento? 80 segundos. E na segunda situação, que é essa aqui de baixo, Czão, né? Porque é a mesma quantidade de amostra, a mesma massa, mesmo calor específico, né? 2 litros num, 2 litros no outro. Então vai ser Czão vezes com a variação de temperatura de 20 para 40, 40 menos 20. Isso dividido por um ΔT' da vida. Belezinha até aí? Cortamos Czão com Czão. Você vai ter 40 está para 80, assim como 20 está para ΔT'. Então você corta aqui, aqui você vai ter 2, não é isso? Então daqui você vai concluir que ΔT', obviamente, dará 40 segundos. Resposta correta, letra C. Galera, eu creio que até por lógica você chegaria nessa conclusão, né? Porque olha o que ele fala no primeiro experimento. Você levou uma amostra, né, de 2 litros, de 20 graus para 60 graus. Com isso, você gastou 80 segundos. Tranquilo até aí? Se você quer levá-la de 20 até 40, é claro que 40 está no meio do caminho entre 20 e 60. Então, se você quer levar até 40 graus, você vai gastar metade do tempo, que é 40 segundos. Então, esse cálculo todo foi só para nós confirmarmos isso daí, belezinha? E aí vem a nossa questão 30, galera, que eu nem vou fazer, porque essa questão aí foi anulada, beleza? Nós temos nessa prova 2 questões anuladas, a questão 30 e a questão 40. Então, essa questão aqui ela foi anulada. Então, tá aí a nossa primeira parte resolvida, certo? Depois eu volto para resolver a segunda parte. Então, fiz as 10 primeiras, depois eu vou fazer as 10 seguintes, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e beijo. Boa tarde, galera. Voltamos aí com a nossa provinha da EFON 2013. Na última partezinha da resolução, a gente parou na questão 30, lembra? Agora vamos lá continuar com a nossa questão de número 31, que fala o seguinte: 2 navios A e B podem mover-se apenas ao longo de um plano XY. O navio B estava em repouso na origem quando em t igual a 0, parte com o vetor aceleração constante, fazendo um ângulo alfa com o eixo y. No mesmo instante, t igual a 0, o navio A passa pela posição mostrada na figura, com o vetor velocidade constante de módulo 5 metros por segundo e fazendo um ângulo θ com o eixo y. Considerando que no instante t1 igual a 20, sendo YA T1 igual a YB T1, que é igual a 30 metros, ocorre uma colisão entre os navios, o valor de tangente de alfa é... Vamos lá, galera. Vamos então imaginar a seguinte situação. Vou aproveitar aí que ele já deu a figurinha, então a gente vai dar um zoom aqui para facilitar a resolução, beleza? Então, a situação inicial, em t igual a 0, A está lá naquela posição lá em cima e B está lá na posição embaixo. E aqui ocorre a colisão no tempo t igual a 20. Bom, vamos concentrar nossa atenção aqui primeiro em A, já que o movimento é uniforme. Então, vamos lá para a nossa questão 31. Para o navio A, ΔS igual a velocidade vezes o tempo. Movimento retilíneo
e uniforme, beleza? Bom, o quanto ele vai andar, eu vou chamar isso aqui de A, belezinha? Então vai ficar A é igual à velocidade dele, que ele falou que é 5 metros por segundo, vezes 20. É o quanto ele vai andar em 20 segundos. Então essa continha aqui vai dar 100 metros. Então, voltando lá para a nossa figurinha, A vale 100 metros. Belezinha até aí? Vamos chamar essa distânciazinha horizontal aqui de B. E vamos calcular esse valor de B e levar para o triângulo lá embaixo. Então, olhando para esse triângulozinho ali em cima, já dá para você concluir que, vamos lá, seno de θ é cateto oposto por hipotenusa. O nosso seno de θ ele deu e vale 0,6. Isso é B dividido por 100. Daqui você conclui que B vale 60 metros. Então, B vale 60 metros. Agora, a gente vai para o triângulo lá embaixo e calcula a tangente de alfa, né? A tangente de alfa é cateto oposto, que é o B, sobre, lembrando que aqui é 90, cateto adjacente, que é esse aqui, ó, 30. O B vale 60 sobre 30. Então, concluímos que a nossa tangente de alfa vale 2. Resposta correta, letra E. Belezinha, galera? Então, tá aí nossa questão 31. Vamos lá para a nossa questão de número 32, que fala o seguinte: uma viga metálica uniforme de massa 50 kg e 8 metros de comprimento repousa sobre 2 apoios nos pontos B e C. Duas forças verticais estão aplicadas nas extremidades A e D da viga. A força F1 de módulo 20 e a força F2 de módulo 30. Então, F2 aqui, galera, vale 30. E o nosso F1 aqui vale 20 newtons. Belezinha? Então, vamos embora. De acordo com a figura. Se a viga se encontra em equilíbrio estável, o módulo em newtons da reação FB no apoio B vale. Então, ele está falando que o apoio B faz uma força na barra para cá, né, que nós vamos chamar aí de FB. É justamente esse FB que ele está querendo. Belezinha? Ah, professor, tem uma força lá em C, não tem? Tem. O apoio aqui também faz uma forçazinha aqui, que nós vamos chamar de FC. Eu botei pontilhado porque a gente não vai utilizá-la, já que eu vou usar o somatório dos torques em relação ao ponto C. Então, todas as forças que atuarem em C não produzirão torque em relação a ele. Mas está faltando uma forçazinha aí, que é o peso da viga. Se a massa é 50 kg, o peso dela é de 500 newtons no seu ponto médio. Então, você ainda tem aqui um pesozinho de 500 newtons. Beleza, galera? Agora vamos resolver. A gente vai fazer o seguinte, ó, na questão de número 32, já que a viga está em equilíbrio, o somatório de todos os momentos em relação ao ponto C, supondo, por exemplo, sentido horário positivo, tem que dar 0. Então vamos lá, galera. Em relação ao ponto C, imaginando que a barra possa girar como um todo por ação das forças em torno de C, F2 tende a girar nesse sentido aqui, P tende a girar nesse sentido aqui e FB tende a girar nesse sentido aqui. Tranquilinho? Então você tem forças tentando girar a barra no sentido anti-horário e você tem aí forças tentando girar no sentido horário. Ah, ainda faltou F1. F1 está tentando girar nesse sentido aqui. Belezinha? Então vamos lá, galera. Como eu escolhi o ponto C como polo, não precisa se preocupar com FC, só com as demais, tá? Então essa daqui vai produzir um torque positivo, essa daqui vai produzir um torque negativo e essa daqui vai produzir um torque negativo de acordo com a minha convenção. Lembrando que momento tem fórmula, é mais ou menos força vezes distância. Tranquilinho até aí? Então vamos lá, galera. O que ficou nessa historinha aqui? Ainda tem o F2 aí, que está no sentido contrário, que é negativo. Então vamos embora.
Como é que ficamos nessa historinha aí? Vamos começar pelos positivos. Então vai ficar FB, que ele quer, vezes. Qual a distância de FB até o apoio C? 4. Belezinha? Já colocamos aí os positivos. Agora a gente vai colocar os negativos. Ou se você quiser, bota um sinal de igualdade, joga os negativos todos para o outro lado, como se fossem positivos. Tranquilinho? Aí você vai ter aí nessa brincadeira o F2, que é 30 vezes 2, mais você vai ter o peso aí que é 500 vezes 2, mais você vai ter F1 aí que é 20 vezes 6. Essas distâncias são todas tomadas em relação ao ponto C, belezinha? Então você vai ter 4 vezes FB igual a 60 mais 1000 mais 120. Então, nosso FB será 1180 dividido por 4. Galera, isso aqui vai ser 590, né? Que é 1180 dividido por 2. Então, nosso FB vai ser a metade de 590, que é 295 newtons. Belezinha, galera? Tudo tranquilo? Ficamos aí com a nossa letra C. Foi? Beleza. Vamos ver se tem mais alguma aqui. 32. Não. Vamos lá para a nossa questão de número 33. Vamos ampliar um pouquinho aqui. A 33, galera, fala o seguinte: os blocos A e B devem ser movimentados conforme mostrado na figura abaixo, sem que o bloco menor deslize para baixo. Os blocos não estão presos um ao outro. Belezinha? Há atrito entre o bloco A, de massa 8 kg, e o bloco B, de massa 40 kg, sendo o coeficiente de atrito estático de 0,2. Foi? Belezinha. Não havendo atrito entre o bloco B e o solo, a intensidade mínima da força externa F em newtons deve ser igual a... Belezinha, galera? Então vamos lá para a nossa questão de número 33. Deixa eu afastar um pouquinho para cá, jogar essa barrinha para cá, para a gente ganhar espaço. Bom, galera, primeira coisinha que a gente tem que ter em mente é que a gente vai trabalhar aí com força resultante igual a M vezes A. Nossa segunda lei de Newton. E já que ele fala que os dois blocos estão se movendo juntos, a gente pode tratá-los como um bloco só de massa 8 kg mais 40. Então, a primeira equação você já estabelece aqui, ó. Então, você tem a força F, essa feita aí, né, no bloco A, movimentando um blocão de massa 48. Então, 48 vezes A. Essa é a nossa equação de número 1. Lembrando que nosso objetivo é calcular F. Tranquilinho até aí, galera? Tudo beleza? Ótimo. Agora a gente vai ter que trabalhar separadamente aí. A gente vai ter que isolar esses bloquinhos aí para a gente ter uma noção do que está acontecendo nessa historinha aí. Foi? Então, vamos embora. Vamos lá para uma segunda parte. Se nós isolássemos aí o bloquinho A, então vamos botar aqui o nosso bloquinho A para a gente aprender a isolar, não é isso? Então tá aqui o nosso bloquinho A. Forças que você tem atuando no nosso bloquinho A, galera. Você tem aí o peso de A, que vale quanto? Se a massa dele é 8, o peso é 80 newtons. Você tem aí a nossa forcinha F. Você tem a força que B faz em A, que eu vou chamar, por exemplo, de normal. Tranquilo? E como ele não escorrega para baixo, é porque tem que ter uma força para cima, e tem essa forcinha aqui que nós chamamos de quê? De Fat. E você sabe que essa Fat tem uma formulazinha que é Mi vezes a normal. Belezinha até aí? Bom, o que a gente pode extrair aí do bloco A? Primeiro, que na vertical a gente pode afirmar que Fat é igual a peso. Ou seja, Mi vezes a normal é igual a 80. Então, o nosso 0,2
vezes a normal é igual a 80. Daqui você conclui que a normal vale 400 newtons. Belezinha, galera? Essa é a equação na vertical. Agora, qual seria a equação para o bloco A na horizontal? Você faria força resultante igual a massa vezes aceleração. Tranquilão? Beleza. Está aqui a nossa equação 3. E essa aqui é a nossa equação 2. Vamos pegar a 1 e a 2 e colocar na 3, ver o que vai acontecer? Então, vamos embora. Então, vai ficar F menos 400 é igual a massa de A, que é 8, vezes a aceleração. Só que a aceleração eu vou tirar lá da equação 1. É F dividido por 48. Olha que beleza. Então, vai ficar F, e aí a gente simplifica aqui, vai aparecer aqui embaixo um 6, F menos F sobre 6 igual a 400. Então, você vai ter 5F sobre 6 igual a 400. 400 por 5 dá 80 vezes 6, 480. Então, nosso F vale 480 newtons. É a resposta correta, letra A. Tranquilinho, né, galera? Nem precisamos isolar o bloco B. Vamos lá para a nossa questão de número 34. Então, vou botar aqui, ó, 34. Que fala o seguinte: uma pequena bolha de gás metano se formou no fundo do mar, a 10 metros de profundidade, e sobe, aumentando seu volume a temperatura constante de 20 graus Celsius. Pouco antes de se desintegrar na superfície, a pressão atmosférica, a densidade da bolha era de 0,6 kg por metro cúbico. Considere o metano um gás ideal e despreze os efeitos da tensão superficial. A densidade da bolha, em quilogramas por metro cúbico, logo após se formar, é de aproximadamente... Galera, então ela se formou lá no fundo do mar. Belezinha? Então ele quer a densidade que a bolha tinha lá embaixo, não a densidade que a bolha tem lá em cima. Porque lá em cima ele está falando que a densidade é de 0,6. Tranquilinho até aí? E lá embaixo ele dá os dados: pressão atmosférica e densidade da água do mar. Foi? Então, ó, uma pequena bolha de gás metano. Então, se formou no fundo do mar a 10 metros de profundidade e sobe aumentando o seu volume a uma temperatura constante. Galera, lá em cima, pressão atmosférica. Tem como você saber qual é a pressão lá embaixo? Tem. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, né? É o nosso teorema de Stevin. A pressão a uma profundidade H é a pressão atmosférica, não é isso? Mais dGH. Tranquilinho? Então, a nossa pressão lá embaixo vai ser a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 à quinta, mais a densidade do líquido. Qual é a densidade da água do mar? Está lá. 1,03 vezes 10 ao cubo. A gravidade vamos considerar aí como sendo 10. E a profundidade, ele também fala que é 10. Então, a pressão a uma profundidade H vai ser 1 vezes 10 à quinta mais 1,03 vezes 10 à quinta, o que dará 2,03 vezes 10 à quinta Pascal. Belezinha até aí, galera? Foi? Então, vamos lá. Vamos por partes agora. Bom, como ele manda tratar o metano como um gás ideal, a gente pode imaginar que esse metano sofreu uma transformação isotérmica ao ir do fundo até a superfície, né? Até porque a pressão diminuiu, o volume aumenta. Então, se é uma transformação isotérmica, então P lá no fundo, vezes o volume que a bolha tinha lá no fundo, né? Isso aqui é P lá na superfície, vezes o volume que a bolha tinha na superfície. Então, estou tratando o metano como um gás ideal. Então, lá embaixo ele estava submetido a uma pressão e tinha um certo volume. Lá em cima outra pressão, outro volume, certo? Onde a gente tem que lembrar que densidade é massa sobre volume.
Então, onde tem volume, galera, eu posso botar massa por densidade. Então, vai ficar pressão lá no fundo. Qual vai ser o volume lá no fundo? A massa do metano dividido pela densidade lá no fundo, que é o que nós queremos. Isso é a pressão na superfície vezes volume na superfície, que é a massa de metano. Como a bolha não estourou, a massa é a mesma, dividido pela densidade lá na superfície, que ele deu, né? Cortamos aqui. Você vai ter pressão lá no fundo 2,03, densidade lá no fundo é o que você quer, pressão lá na superfície vai ser 1, e a densidade lá na superfície ele está falando que é 0,6. Então a densidade do metano lá no fundo vai ser 2,03 vezes 0,6. Isso dá aproximadamente 1,22 quilogramas por metro cúbico. Belezinha, galera? Tudo tranquilo? Ficamos aí com a nossa letra B. Então, o pulo do gato aí é tratar o metano como gás ideal. Então, você pode aplicar PVT Povotó, com a vantagem da temperatura cortar, já que ela é constante ao longo da transformação. Então, você faz P inicial, V inicial, lá no fundo, igual a P final, V final, aqui na superfície. Morreu o assunto. Tranquilinho? Feita a questão de número 34. Agora vamos para a questão de número 35. Deixa eu afastar um pouquinho para cá, aumentar um pouquinho mais. Calma aí, galera, que eu vou beber uma água, já volto. Beleza, voltei. Então vamos lá. 35 fala o seguinte: um recipiente cilíndrico fechado contém 60 litros de oxigênio hospitalar a uma pressão de 100 atm e temperatura de 300 Kelvin. Considerando o O2 um gás ideal, o número de mols de O2 presente no cilindro é molezinha, né, galera? Então essa questão aí de número 35 nada mais é do que uma aplicação da equação de Clapeyron, PV igual a N vezes R vezes T. Então a pressão a gente tem no texto. Ele está falando aí que é de 100 atm. O volume, 60 litros. O número de mols é o que ele quer. O R, 8 vezes 10 a menos 2. E a temperatura aí vale 300 kelvins. Belezinha até aí, galera? Então, vamos embora. Vamos ver o que dá para a gente simplificar aqui, né? Então, 10 a menos 2 com 10 a 2 já era. Então, nosso N vai ser 60 vezes 100 dividido por 24, que é 8 vezes 3. Então, aqui, galera, vai ter 6.000 dividido por 24. Vamos lá, galera. 600 por 24. 5 vezes 24 dá 120, então dá 25.250. Então, N vai ser 250 mols. Resposta correta, D de dado. Vamos lá para a nossa questão de número 36, que é uma máquina de Atwood, bem tranquilinho, né? Na máquina de Atwood representada na figura, M1 vale 2 kg e M2 vale 3 kg. Assumindo que o fio é inextensível e tem massa desprezível, assim como a polia, a tração no fio em newtons é. Galera, então vamos representar as forças que atuam em cada um dos blocos, certo? Aqui você vai ter P2, se a massa 2 é 3 kg, aqui você vai ter 30 newtons, você vai ter também aqui a nossa tração, que é o que ele quer. Lá no 1, você vai ter aqui a nossa tração, que é a mesma, né? Ação e reação, o que um faz em 2, 2 faz em 1 através do fio. E você vai ter aqui também o P1. Se a massa do 1 vale 2, aqui é o nosso 20 newtons. E aí, segunda lei de Newton para os dois. Então, se é a segunda lei de Newton para os dois, vamos lá. Para o bloco de massa M1 que está subindo, você vai fazer tração menos peso é igual a massa vezes aceleração. Para o bloco 2, que está descendo, você vai fazer 30 menos a tração é a massa dele vezes a aceleração. Mas, professor, não tem que chamar de A1 e A2? Não, porque eles se movem juntos. Então, eles compartilham da mesma aceleração.
beleza? O que a gente faz com essas equações? Soma. Se você somar essas equações, você elimina esse t com esse menos t, fica 30 menos 20 é igual a 5a. Daqui você conclui que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração a gente volta em qualquer uma das equações, por exemplo, na primeira. Então vai ficar t menos 20 igual a 2 vezes 2. Passando 20 para lá, você conclui que essa tração vale 24 newtons. Resposta correta, letra E. Belezinha, galera? Até aí? Vamos lá para a nossa questão de número 27, que tem toda a pinta de colisão, não é isso? Vamos ver se é isso aí mesmo. Vou aumentar um pouquinho aqui, afastar mais para a direita. E vamos embora. 37. Fala o seguinte, galera. A bola A, de massa 4 kg, se move em uma superfície plana e horizontal com velocidade de módulo 3, estando as bolas B, massa 3 kg, e C, massa de 1 kg, inicialmente em repouso. Beleza. Após colidir com a bola B, a bola A sofre um desvio de 30 graus em sua trajetória, prosseguindo com velocidade 3 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo, conforme a figura abaixo. Já a bola B sofre nova colisão, agora frontal com a bola C, ambas prosseguindo juntas com velocidade de módulo V. Considerando a superfície sem atrito, a velocidade V em metros por segundo vale. Galera, como é colisão, a gente sempre resolve da mesma maneira, né? Qual é a equação? Quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento no final. Ou seja, galera, vamos lá. Tratando todas essas bolinhas aí como um sistema, a quantidade de movimento do sistema não pode mudar. Por quê? Porque a resultante é zero. Porque quem não está em repouso está em MRU. Então a resultante é zero. Se o sistema é isolado de forças externas, é claro que a quantidade de movimento do sistema tem que permanecer constante. O que eu chamo de início? Antes da colisão. O que eu chamo de depois? Após a colisão. E detalhe, quantidade de movimento é vetor. Então, em certas situações, como essa, é mais interessante nós trabalharmos com vetores. Então, o que dá para a gente fazer aqui, galera? No início, você só tem a esferinha A se movendo. Na situação final, você tem a esferinha A e a B e C se movendo grudadas. Então, o que você tem no final é isso aqui, ó. Você vai ter um QA', olha lá. Você vai ter um QA' mais um QBC. Então, deixa eu botar aqui para você entender direitinho o que eu vou fazer aqui, ó. Você vai ter um QA' mais um QBC, tranquilo? Tudo isso aqui é vetor. Esse aqui mais esse aqui, dando o que você tinha no início. Então, a ideia básica é justamente essa aí, ó. E esse ângulozinho aqui de 30 graus, pelo que ele está falando aí, não é? E o que BC faz com a horizontal, ele está falando aí que também vale 60 graus. Então, você tem aqui, ó, 60 graus. Claro que aqui, pela lógica, né, vai ser o nosso ângulozinho de 90 graus. Belezinha? Vê se você conclui isso aí, ó. Então, o que a linha, ó lá, se liga nesse vetor aqui, ó. O que a linha, ele forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, né? O QBC, ele forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então, dentro daquele triângulo ali, você sabe que o somatório dá 180, então lá em cima é 90. Então, o que eu estou representando aí nesse triângulo, galera? Eu estou dizendo para você que QA' mais QBC, ou seja, isso aqui é o Q final, ó, porque tem esses dois se movendo aqui, tem que dar igual ao que você tinha no início. Então, eu estou te dizendo que QA é QA' mais QBC, em termos de identidade vetorial. Agora, vamos dar valores. Se a gente pode dar valores, vamos lá, galera. Vou botar aqui de novo esse triângulo, ó. Um aqui, vou botar o maior aqui, e vou botar aquele outro menorzinho ali, fechando aqui o nosso triângulo, beleza? Você sabe que Q, vou botar lá em cima, onde Q é o produto da massa pela velocidade. Então, vamos embora. O que a gente vai botar em QA', galera, para a gente facilitar a nossa vida aí, tá? Mas antes, vamos ver o que ele quer saber dessa historinha aqui. Ele quer saber o V.
Beleza, então vamos embora, galera. Vamos representar essa historinha toda aí. Então, quem é o QA'? O QA' é a massa de A, que vai ser 4 vezes a velocidade de A, pós-colisão, que é o VA'. Então, é 3 raiz de 3 sobre 2. Essa continha aqui dará 6 raiz de 3. Belezinha? Quem vai ser aqui? O nosso QBC. Então, só é você pegar a massa dessa galera aí, que é 4 kg, e multiplicar pela velocidade deles, que é V. Tranquilinho até aí? E agora vamos calcular o nosso QA, que é a massa de A vezes a velocidade de A. Então, você vai ter aí 12. Lembrando, né, que aqui é 90 graus. Lembrando que aqui é 30 graus. E lembrando que aqui é 60 graus. Foi, galera? Aí você brinca aí dentro desse triângulo mole, né? Por exemplo, posso fazer seno de 30 graus, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 é meio, isso vai ser V dividido por 3. Daqui você conclui que V é 1,5 metros por segundo. Tem aí 1,5? Tem. Letra A. Belezinha, galera? Foi? É bom que você aprende uma nova maneira de fazer, né? Utilizando vetores, que facilita muito a nossa vida nesse tipo de colisão aí, que é uma colisão oblíqua, né? Onde você tem ângulos. Então, facilita bastante. Vamos lá, galera, para a nossa questão de número 38. Então, vou botar aqui, ó, questão de número 38, que fala o seguinte: suponha dois pequenos satélites S1 e S2 girando em torno do equador terrestre em órbitas circulares distintas, tal que a razão entre os respectivos raios orbitais R1 e R2 seja R2 sobre R1 igual a 4. A razão T2 sobre T1 entre os períodos orbitais dos dois satélites é... Galera, isso aí é um caso clássico, né, de terceira lei de Kepler. O que a terceira lei de Kepler fala? Que o quadrado do período de revolução de um planeta, ou no caso de um satélite, é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Então, aplicando isso para os dois satélites, já que eles giram em torno do mesmo corpo central, o K é o mesmo. Então, você vai ter T1 ao quadrado igual a K R1 ao cubo. T2 ao quadrado igual a K vezes R2 ao cubo. Beleza até aí? Agora você divide a de baixo pela de cima. Então, você vai ter T2 dividido por T1 ao quadrado, vai ser R2 dividido por R1 ao cubo. Só que R2 por R1 é 4. Isso vai ficar ao cubo. 4 ao cubo é 64. Conclusão, T2 sobre T1 é raiz, porque esse é o quadrado, né? Vai para cá como raiz. 64. Então, T2 dividido por T1 dá 8. Molezinha, né, galera? Então, letra D de dado. Vamos para a nossa questão de número 39, galera. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho e afastar para cá. Vamos lá. Então, questão 39. Vou botar aqui. 39. Fala o seguinte: uma bola é lançada obliquamente e quando atinge a altura de 10 metros do solo, seu vetor velocidade faz um ângulo de 60 graus horizontal e possui uma componente vertical de módulo 5. Então, galera, quando você chega aqui, ó, ele está falando que essa componente vertical aqui, ó, ela vale 5 metros por segundo. Nem sei quanto vale essa componente horizontal aqui, tá? Isso aqui na física a gente chama de VY. Isso aqui na física a gente chama de Vx, tá? Desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pela bola e o raio de curvatura nesse mesmo ponto, ponto B, em metro, são respectivamente. Então vamos lá, galera. Vamos por partes, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é estudar o trecho AB. Então, vamos lá, de A para B. Já que ele me deu só a componente vertical, vamos trabalhar então só na vertical. Vamos traçar uma horizontalzinha aqui. Vamos chamar essa historinha aqui de Y. Belezinha até aí? E aí vamos aplicar verticalmente entre A e B a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH.
Lembrando que na altura máxima a velocidade é 0 na vertical. E aqui o nosso V0y nós já temos que é 5. Vamos lá? Então vai ficar 0 é igual a 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes y. Então você vai ter que 20y é igual a 25. Então, nosso y vai ser igual a 25 dividido por 20, dá para simplificar por 5, dá 5 quartos de metros. Logo, o nosso Hmax, que é o que ele quer, só é olhar para a figurinha, vai ser 10 mais 5 quartos, o que dará 45 quartos de metro. Então, primeira parte da resposta, galera, está aqui. Ficamos, então, com A ou B. Belezinha, até aí? Agora vamos atrás da segunda parte, que é o nosso raio de curvatura. O que é o nosso raio de curvatura, galera? Deixa eu apagar ali, rapidamente, esse Y, tá? Essa linhazinha aqui, para a gente resolver a segunda parte, tá bom? Então, vamos lá. O que é raio de curvatura? Ali naquele ponto B, você imagina um círculo. Você imagina aqui um círculo. E aí o nosso objetivo é calcular esse raio aqui. Esse é o nosso raio de curvatura. E para calcularmos esse raio, basta nós imaginarmos esse movimento circular aí e calcularmos a velocidade que esse corpo teria ao realizar essa trajetória circular. Porque para cada ponto dessa trajetória parabólica, você pode imaginar que o corpo está realizando um movimento circular de raio R. Que velocidade é aquela dali? É a velocidade na altura máxima. Em outras palavras, essa velocidade aqui é o nosso Vx. É esse aqui, ó. É esse Vx aqui, ó. Esse Vx é igual a esse Vx. Se nós acharmos esse Vx, fica fácil de nós calcularmos o raio de curvatura. Porque se essa trajetória é um MCU, basta a gente calcular a nossa centrípeta. Não entendi, professor. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer um negocinho aqui interessante, ó. Você tem aqui o nosso VY, você tem aqui o nosso VX, você fecha aqui, e aqui você tem o V, beleza? Ele está falando que esse ângulo aqui é de 60 graus. Você sabe que esse tamanho aqui, que é o VY, vale 5, e o nosso objetivo é calcular VX. Então, vamos para a tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto 5 sobre cateto adjacente. Belezinha? Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, você vai ter raiz de 3 igual a 5 sobre Vx. Troca de lugar. Nosso Vx será 5 sobre raiz de 3 metros por segundo. Então, este Vx aqui é 5 sobre raiz de 3. Belezinha? Ótimo. Então, esse MCU, nesse exato momento aí em que a partícula está passando pelo ponto B, vamos lá. Ela tem alguma aceleração? Sim, a aceleração que ela tem é essa aceleração aqui, que é a da gravidade, não é? Porque ela está se movendo durante toda a trajetória com aceleração G. E como essa aceleração lá no ponto B está apontando para o centro do círculo, ela vai fazer o papel de centrípeta. E toda aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, você vai ter G igual a Vx ao quadrado sobre R. Então, você vai ter 10 igual a 5 sobre raiz de 3 ao quadrado, dividido por R. Trocamos de lugar. Você vai ter aí 25 sobre 3 dividido por 10. Então, o nosso R vai ser 25 sobre 30. Dá por 5 sextos de metro. Então, galera, quando ele falar de raio de curvatura numa trajetória parabólica, num determinado ponto, imagina ali um círculozinho, né? Calcula a velocidade naquele ponto, de alguma maneira, no nosso caso a gente viu que é a componente horizontal da velocidade, e obriga a aceleração do corpo naquele momento a ser igual a centrípeta. Feito isso, concluímos então que a nossa resposta correta é letra A. Belezinha até aí, galera? E aí, como eu falei anteriormente, a nossa questão 40 foi anulada. Belezinha? E aí, finalizamos a nossa provinha de 2013. Aguardem a de 2014.
Fiquem com Deus, um beijo no coração e fui!